Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do 7º ano. Eu sou a professora Fabiane Farias e na nossa aula de hoje nós vamos falar de probabilidade frequentista. Então, se você não sabe o que é isso, acompanhe comigo aí na sua tela que você vai entender na aula de hoje. Vamos começar falando sobre experimentos aleatórios aí, primeiramente, tá? Então, nas nossas vidas, a gente pode perceber aí, né, que nós somos cercados aí de fenômenos, né, que não se podem prever com exatidão suas ocorrências ou até mesmo seus resultados. Nós não podemos afirmar se amanhã irá chover ou não. Quais serão as 6 dezenas sorteadas na Mega Sena? Já pensou se a gente pudesse prever tudo isso aí? Porém, dependendo das circunstâncias, né, alguns resultados podem ser previstos com mais certeza do que outros. Por exemplo, nesses tempos de pandemia, à medida em que as pessoas desrespeitam as medidas de prevenção contra a Covid-19, nós podemos estimar que os números de infectados e, consequentemente, os números de mortos aí, né, irá acabar aumentando, certo? Então, dessa forma, um experimento aleatório, ele ocorre quando nós não podemos prever seu resultado, mas podemos estimar suas possibilidades aí de resultados, né? O que pode ocorrer aí, fazer estimativas aí para futuros resultados. Então, em nossos exemplos aí, nós vamos trabalhar com experimentos aleatórios simples, tá? Como o lançamento de uma moeda ou de um dado. A nossa ideia aí é trabalhar com esses experimentos repetidas vezes a fim de estimar as chances de resultados para cada possibilidade aí de acordo com sua frequência. Então, você inclusive pode pegar uma moeda aí na sua casa e realizar esses experimentos. Por exemplo, você pode lançar essa moeda 10 vezes, né, para cima, e em cada lançamento aí você anotar a face que vai ficar exposta, né, na parte superior aí da moeda. Então você pode perceber lá, quantas vezes caiu cara, quantas vezes caiu coroa, né, e você ir realizando essas anotações. Então, quanto maior for o número de vezes que o experimento for repetido, melhor serão as estimativas de chances para cada resultado. Então, a tabela abaixo, ela vai indicar o lançamento de uma moeda não viciada. O que quer dizer não viciada, professora? Então, uma moeda não viciada é que a probabilidade de cair cara é a mesma de cair coroa, né? Então, quer dizer que ela não tem vícios para cair mais cara ou mais coroa, né? Em decorrência de alguma modificação aí física, né? Que ela tenha sido alterada, né? Tenha sofrido. Então, uma moeda não viciada repetido por 10 vezes. Então, após cada lançamento, anotou-se a face que ficou exposta aí na parte superior, né, na parte que fica para cima, e o resultado foi em 6 lançamentos. Olha, observe aí que após 6 lançamentos nós tivemos cara e nos outros 4 lançamentos nós obtivemos coroa. Então, a gente chama essa quantidade de vezes que obtivemos cara ou coroa de frequência absoluta. E aí a gente pode encontrar também a frequência relativa. O que é a frequência relativa, né? Basta eu fazer a divisão da frequência absoluta pelo número de vezes aí que foi realizado o experimento, né? Na verdade, aí o nosso experimento é o lançamento de uma moeda, então nós vamos dividir aí, né, a quantidade de vezes que saiu cara pela quantidade de vezes que a moeda foi lançada, que é 10. Então, 6 dividido para 10 dá 0,6 aí de frequência relativa, certo? E coroa do mesmo jeito, 4 dividido para 10, que são 10 lançamentos ao total, dá 0,4 aí de frequência relativa. Então, nessa primeira atividade, nós podemos observar que a face cara, né, caiu 6 das 10 vezes, certo? Então, por esse primeiro experimento, será que a gente pode concluir que no lançamento de uma moeda há mais chances de ocorrer cara? Então, vamos imaginar esse mesmo procedimento, só que agora repetido 20 vezes e depois 40 vezes. Então, se a gente repetir esse experimento por 20 vezes, olha o que aconteceu. Isso foi no meu experimento, né? No seu experimento pode ser diferente. Vai depender aí de como as faces, né, forem apresentando seus resultados. Nesse meu experimento aqui que eu lancei a moeda 20 vezes, olha, eu obtive 9 vezes cara e 11 vezes coroa. Então, observe aí a frequência relativa, ó, 9 dividido para 20, né, dá 0,45, e 11 dividido para 20, 0,55. Então, aí nessa tabela está indicando como você calcula a frequência relativa.
Agora, esse mesmo experimento repetido por 40 vezes, né? Observe que agora obtive 21 vezes cara e 19 vezes coroa. E nós temos aí também a frequência relativa, né? Equivalente a cada um dos lançamentos. Muito bem, então à medida que formos aumentando a quantidade de vezes, né, que se repete esse experimento, as frequências relativas elas vão oscilando em torno de 0,5 para cada face, você percebeu? Então, se imaginarmos um número bem alto aí de repetições, nós poderemos então inferir, né, observar aí que em metade das vezes ocorre cara e na outra metade ocorre coroa. Muito bem. Então, à medida que esse experimento aí vai aumentando, né, a quantidade de lançamentos, a quantidade de vezes que ele é repetido, a tendência é que a frequência relativa, né, se aproxime bastante do número 0,5. Bom, então esse termo aí, probabilidade, né, que a gente vai falar agora de probabilidade frequentista. Esse termo probabilidade, ele vai se referir à quantificação, né, ou seja, a quantidade das chances de um determinado resultado dentro de um experimento aleatório acontecer. Então, por exemplo, diante da análise das frequências relativas, né, que nós realizamos ali nas tabelas, né, após sucessivos lançamentos da moeda aí que nós estamos utilizando, então podemos dizer que no lançamento de uma moedinha, a probabilidade de se obter cada face é de 0,5, ou seja, metade, né? Veja que a soma de todas as probabilidades possíveis de um experimento sempre deve ser igual a 1, né? Se eu somar meio da probabilidade de se obter cara com o meio da probabilidade de se obter coroa, né, isso vai dar exatamente 1. Aí algumas pessoas falam, professora, mas se eu quiser colocar essa probabilidade em percentual, tem algum problema? Se eu quiser chamar esse meio de 50%, é a mesma coisa? É a mesma coisa, né? É porque aí você transformou, né, essa probabilidade aí que estava aparecendo como um número decimal em uma porcentagem, né? Para você transformar numa porcentagem, basta que você multiplique esse decimal, então, por 100. Então, 0,5 vezes 100 vai dar igual a 50, né? 50%, que dá essa ideia de multiplicação por 100, tá certo? Muito bem. Então, falando ainda de probabilidade frequentista, considere o lançamento de dois dados agora, tá? Ambos com faces numeradas de 1 a 6. Então, ao lançarmos o primeiro, nós vamos anotar o número aí da face que fica voltada para cima e vamos chamar esse número de M, tá? Em seguida, nós vamos lançar o segundo dado e vamos também anotar o número N aí, que a gente vai chamar de N da face que ficou exposta aí para cima. Por fim, nós vamos calcular o valor da soma dessas duas faces, né, que ficaram aí expostas aí na parte superior do dado, né? Então, nós vamos supor aí que a gente tenha realizado esse experimento 36 vezes. Você pode, na sua casa, pegar também aí dois dados, né, e realizar esse experimento aí por 36 vezes. Então, anotando aí sempre em cada uma das repetições a somatória, né, desses valores encontrados aí na face superior. Então, observe que o valor mínimo para essa soma sempre vai ser 2, né? Que eu posso tirar no mínimo 1 no primeiro dado e 1 no segundo dado. Então, somando aí esses dois números, nós vamos ter o número 2. E o valor máximo que nós podemos obter nessa soma é 12, né? Que o máximo que eu posso tirar no primeiro dado é 6. E o máximo que eu posso tirar no segundo dado também é 6. Somando aí, né, essas duas faces, nós temos o número 12. Então, observe que nessa tabela aí, olha, nós realizamos o nosso experimento por 36 vezes. Eu fui anotando aí, olha. Observe ali naquela coluna que aparece M mais N, né? M mais N é o somatório das faces, né? Então, quantas vezes eu somei faces que deu o número 2, né? O somatório. Apareceu lá na frequência absoluta apenas uma vez. Então, só teve um lançamento que eu somei as duas faces e deu o número 2 de somatório. Então, quantas vezes apareceu o número 3 no meu somatório? 2 vezes. Observe lá a frequência absoluta, né? Então, quantas vezes apareceu o somatório 4? 4 vezes. Quantas vezes apareceu o somatório 5? 4 vezes. Então, eu fui fazendo essas anotações aí. Observe lá no número 7, ó, o somatório 7. Quantas vezes apareceu o meu somatório 7? 7 vezes. Qual é a frequência relativa lá a essa aparição, né? Então, como é que eu faço para encontrar a frequência relativa? Pego 7, que é a minha frequência absoluta, né? E divido para 36, que é a quantidade de lançamentos aí que eu fiz, né? A quantidade de experimentos aí de lançamento dos dois dados. Então, isso deu 0,194.
Muito bem, então eu fiz isso em toda a minha tabela. Então, com base nessa tabela, eu posso concluir que a soma 7 ela ocorre com mais frequência que as outras, perceberam? Então, com isso, eu posso inferir aí que esse valor tem maior probabilidade de ocorrer nesse experimento. Então, com essa tabela ainda, eu posso estimar, né, que a probabilidade de se obter a soma 7, ao ser realizado uma única vez esse experimento, né, é de 0,194. Na realidade, o valor real dessa probabilidade é de aproximadamente 0,167, né? A probabilidade real aí de aparecer a soma 7. Observe que a probabilidade frequentista, ela se difere da probabilidade real exatamente nisso. A probabilidade frequentista eu consigo calcular através de observação de um experimento, né? Então é uma probabilidade que eu consigo estimar a partir da observação de um experimento que eu realizo. Então, note então que essa probabilidade frequentista, ela nos fornece uma estimativa da probabilidade real, certo? Então, se o experimento for realizado com quantidade cada vez maior de repetições, então podemos garantir cada vez mais, né, que esses valores das probabilidades frequentistas aí, para a soma 7, né, irão ficar cada vez mais próximos de 0,167. Observe agora a mesma tabela organizada com todas as opções possíveis, né, para cada somatório aí das faces do dado. Observe que nessa primeira tabela aí, gente, que apareceu para vocês, é uma tabela que mostra esses somatórios. Olha, se eu obter 1 no primeiro dado e 1 no segundo dado, D1 indica primeiro dado e D2 indica segundo dado. Então, 1 do primeiro dado com 1 do segundo dado aparece o número 2. Estão vendo aí na interseção entre essa linha e essa coluna? Então, por que aparece o número 2? Porque é o somatório de 1 mais 1. Mas eu também posso obter 1 no primeiro dado e 2 no segundo. E 1 mais 2 vai dar igual a 3. Então, eu coloquei essa tabela aí para vocês entenderem como é que a gente observa essas somas, né? Então, a probabilidade, né, de sair um somatório 7 aí, observe que o somatório 7, olha, se vocês observarem em diagonal, né, o número 7 aí na parte que está branca, na tabelinha aí do cantinho do seu televisor, ele aparece 6 vezes, né? Então, 6 de 36, né? Então, é 0,167 a frequência relativa. Isso aí, gente, está trabalhando exatamente com a probabilidade real, para você fazer uma comparação com aquela tabela anterior do nosso experimento. Então, retomando o que a gente viu nessa aula de hoje, observe que nós estudamos aí sobre a probabilidade frequentista, né? Que é construída a partir da análise dos resultados obtidos quando um experimento é realizado, né, repetidas vezes. Então, eu espero que você tenha entendido aqui essa nossa aula, né? Para mais conteúdos dessa forma, aí você pode acessar nossa plataforma Eduque e até lhe aconselho que você retome essa aula e faça esses experimentos aí com moeda, com dado e anote as observações para você poder entender que a probabilidade frequentista vai te dar resultados aí estimados, né, aproximados dessa probabilidade real que aparece nessa última tabela aí que nós mostramos. Então, bons estudos e até a próxima!